Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelo cactário e essa é a entrada do cactário para quem vem no sentido de Cajazeiras, Paraíba. A gente está localizado às margens da BR-230, quilômetro 433, então as cidades mais conhecidas próximas são Souza, que tem o Vale dos Dinossauros, e a próxima, no outro sentido, é Patos, que fica mais ou menos a 100 quilômetros. Então, estamos localizados bem no sertão da Paraíba mesmo. E este é um dos canteiros que foi feito há quase 30 anos atrás. Ele tem de tudo, tem Lemairocereus prinosos, Pachipodium. Esse já é um canteiro que também tem essa idade, mas foi restaurado há pouco tempo. E essa, então, é a entrada do nosso cactário. Mais à frente ali, na Casa Verde, é onde meu pai, seu Menezes, mora. E agora, então, vamos vendo tudo aí. A gente tá aberto de segunda a segunda para visita, né, presencial. E aí também um dos canteiros com mais de 25 anos, com aproximadamente 30 anos. Olhem essas rosas do deserto, elas têm mais de 1,5 metro de altura. São bem lindonas. Inclusive, a gente tá com um projeto para restaurar esses canteiros novos. Essa Pachipodium com certeza tem mais de 4 metros de altura. E aqui também um dos canteiros famosos, todo mundo que visita tira foto nele. A gente tem um projeto para restaurar, mas para vocês terem ideia, essas plantas têm de 4 a 5 metros de altura. E seria bem difícil fazer esse trabalho sem retirar boa parte, né, dessas plantas. Aí também temos umas rosas do deserto com mais de 15 anos, bem lindonas. A frente dessa estufa, que logo vou mostrar mais detalhada, branca, também foi restaurada e alguns pedidos secando ao sol. Essa estufa branca aí foi restaurada. E essa é a casa, então, do meu pai, seu Menezes, e aí está ele enxertando. Se vocês chegarem durante a semana lá, provavelmente ele vai estar aí, ó, enxertando umas plantinhas. Essa aí é a Madame, a nossa cabritinha. E agora, então, vamos ver as estufas. Então, vou passando e vou mostrando aí para vocês tudinho, bem detalhado. Então, esse canteiro aqui tem aproximadamente uns 2 anos que ele foi feito. Tem plantas de diversas espécies aí. Os rabos de macaco nesse tamanho ainda não floriram, mas estão bem lindões. E esse ali é o setor de vendas, mas logo a gente vai ver ele. Aqui agora a gente vai ver um pouco da nossa produção. Essas são as plantas de pote 9. Então, quando a gente retira das bandejas, né, de semeadura, geralmente elas vão, algumas já vão para o pote 11, que é o tamanho que a gente mais comercializa, né, as plantinhas. E outras, então, vêm para esse tamanho de pote 9, que a gente planta, então deixa alguns meses até estarem no padrão de pote 11. Então, vocês podem ver que tem plantadinha já individual, tem algumas com 3, mas nessa estufa aqui as plantas não estão à venda. Às vezes eu tiro alguma espécie, alguma variedade que tem mais quantidade e coloco ela nesse formato de triozinho, né, para vender lá no site, mas para compra local presencial, essas plantas não estão disponíveis. As mamilárias, né, muitas mamilárias já começam a formar colônias também nesse tamanho. Então, aqui é mais uma estufa de estoque mesmo, que a gente usa como estoque. E até por isso, normalmente, ela tá aí com um portão fechado. E aí, então, agora a gente vai ver o setor de vendas. Então, para compra presencial, a gente também trabalha com rosas do deserto, simples e enxertadas, em tamanho de pote 14. E também as Pachipodium lameri, né, que é a palmeira de Madagascar, lindíssima. Essas aí já com 50 centímetros ou mais, própria para jardim. Também nesse tamanho a gente só vende para compra presencial. Então, a gente tem diversas variedades aí de rosas do deserto e a gente vende elas só com
a flor identificada, a flor que tiver aberta assim no dia, né? A gente não tem um catálogo específico de cores de rosa deserto, então só para compra local presencial. E aqui então é todos esses canteiros, todas essas estufas que vocês estão vendo agora, eles são o nosso setor de vendas. Então todas as floriculturas, né, da região Nordeste, quando vem fazer compras local, presencial, ou mesmo quando a gente vai entregar, né, os pedidos, todas as plantas são tiradas aqui desse setor de vendas. Então, essa estufa aqui é aberta ao público, normal. Aqui a gente também vai ver alguns Echinocactus grusoni, né, da cuia, que aqui a gente tem alguns para crescer, para vender. Tem outro canteiro que eu vou mostrar logo mais. Aqui também uns melocactos que a gente tem disponível agora no site também, nesse tamanho de cuia 18, bem lindos. Enfim, e aí como eu já comentei, então a gente trabalha principalmente com pote 11, né? Então todos esses canteiros aqui são com plantinhas aí do pote 11, toda essa parte aqui é o nosso setor de vendas. Para compra presencial, a gente também trabalha com a venda de algumas espécies, algumas variedades de suculentas. Como elas são um pouco chatinhas para envio, e realmente não é o nosso foco, né? Nosso foco é muito cactos, a gente não faz envio de suculentas, também disponível só para compra local. E aí, eu tô mostrando para vocês, então, nossa grande variedade de Gymnocalycium, né? Temos bastante variedades, e aí fica de tudo, então, várias paródias, Gymnocalycium, mamilárias, todas essas plantas que são da categoria de sortimento lá do site, ficam nesse setor aqui. Então, são bastante plantinhas. A gente tem estimado aí pelo menos umas 80 a 100 mil mudas, né? Nesse tamanho, sendo que sempre é feito o rodízio, né? Essas plantas sempre estão rodando, estão tirando da semeadura, passando para o pote 9 e elas vão para o pote 11. E aí, então, o nosso setor de vendas. Aqui na ponta desse canteiro, vocês também vão ver algumas acristata, né? Euphorbia cristata e rabo de sereia, que são plantas que são feitas de corte. E aí, a nossa variedade de melocactos também são melocactos azureus, lindíssimo. Temos pelo menos 6 variedades de melocactos disponíveis lá no site. Então, tem bastante melocactos, que são essas plantas, então, da categoria de sortimento, né? Como eu comentei, as espécies que a gente mais tem hoje são melocactos, mamilárias, ferocactos e paródias. Eu acho que são as que a gente tem maior quantidade, assim, das espécies. Então, aí a gente tem as mamilárias elongatas, que eu vou mostrar de pertinho. Bem linda, a gente tem 2 variedades dela, que é a normal e a variedade amarela. Esse é o cacto monstrinho, também tá bem lindão. E aí, nesse dia, o pessoal tava aí plantando, organizando o setor de vendas, organizando aí as mesas e tudo mais. Essa variedade aí de mamilária é a mamilária leptacantha, bem lindinha, a gente tem 2 variedades dela. Aí também o Melocactus matanzanos, que a gente tinha um tempo com cefálio, agora no momento a gente não tem mais, mas em breve vai ter de novo disponível. Nos ferocactos, né, um dos que tem mais saída lindíssimo mesmo, é o Ferocactus tainese pilosus, que é esse que vocês estão vendo agora. Suculentas, como eu comentei, que então são somente para compra local, né? Aí são os rabos de macaco. Outra coisa bem legal de comentar é que toda a nossa rega é feita de maneira manual, né? Então, como a gente tem um período de seca no sertão, a gente passa aproximadamente 6 meses sem receber nada de chuva, né?
Então, a gente tem que fazer a captação da água e para não ter desperdício, a gente faz toda essa rega de todas as estufas de forma manual. Então, a gente capta a água num açude, que vai para o cacimbão, que depois vai para a caixa d'água. E aí, então, a gente faz toda essa rega de forma manual. E agora eu vou mostrar aqui para vocês os meninos trabalhando. Como eu comentei, nesse dia eles estavam plantando. A gente tá com 2 estagiários também. Então, aí, ó, pessoal fazendo o plantio. Esse é o nosso substrato. E aí é o processo todo manual, né? Encher o vasinho, plantar, e aí eles levam lá pros canteiros. E agora tudo aí, ó, já plantadinho, bonitinho, só levar pra estufa. Geralmente, quando a gente faz o plantio, a gente já molha no mesmo dia, tá? E agora, então, nós vamos para a parte mais interessante, né? Visto o setor de vendas, agora a gente vai ver um pouquinho das matrizes e do estoque do site. Então, aqui é a nossa matriz dos trichocereus. Então, trichocereus pachanoi. Temos alguns cavalos aí. Esse é o trichocereus pachanoi, mais conhecido como São Pedro. Então, essa é a nossa matriz de corte. Então, bem lindos. Vocês podem ver que a gente vai cortando e ele sempre vai brotando, né? E não dá tempo de enraizar ele, então por isso que a gente só vende o pachanoi por estaca. Se vocês forem ver lá no site, ele tá como estaca, tá bom? E agora, então, a gente vai... Aí, essa parte aqui é a parte onde a gente produz o nosso substrato. Então, essa parte que tá coberta aí é porque ela já tá pronta. E aí, a gente deixa uns 30 dias depois de feita a mistura pra poder começar a usar. Então, bora lá ver tudo de pertinho. Essa estufa aqui, ela tá como entrada proibida, né? Por quê? Porque essas plantas não estão à venda. Então, para quem for visitar lá presencial, pode estar fazendo sim a visita nessa estufa, mas com acompanhamento de funcionário. Porque essas aqui, então, são as nossas matrizes e também tem o estoque do site, né? O estoque do site é totalmente controlado. Então, a gente não pode deixar ninguém entrar lá sem supervisão, que qualquer plantinha tirada do lugar, né, pode ser uma peça única lá do site, então a gente precisa ter esse controle. Então, aqui mostrando algumas florações, essa é a Mamilária Pico, lindíssima. O que acontece, por ser muito quente, né, o ano todo, os cactos raramente entram em dormência aqui no cactário. Então, mesmo as florações de espécies comuns, como as mamilárias, florescem muito pouco. Então, paródias, nem pensar. Dificilmente a gente vai ver uma paródia com floração. Os rigidíssimos também, muito difícil. Mas já os gímnos, os astrophytum, florescem bastante. Esse aí é o Gymnocalycium mihanovici. Essa é a mamilária compressa, lindíssima. Mamilárias são uma das maiores características delas são as coroas de flores, né? Então, e a formação de colônias. Então, essas são algumas das nossas matrizes. Aí, ó, paródia, mamilária obconella, uma florzinha aí perdida no meio das paródias, podem ver que o restante tá quase sem flor. Olha só, no meio de tanta paródia, tem 2 ou 3 ali com flor. Então, aí, mais uma vez, fazendo a rega, né, de forma manual. Essas são corifantas,
bem lindas. Elas também, quando vão ficando nesse tamanho, nesse porte, elas começam a formar colônias. Aí a gente tem matriz do mandacaru variegata, matriz de suculentas também. Matriz do rabo de macaco. Esse é o Ramatocactus 7 espinos. A gente tem mudas lá no site. Dá uma flor bem grande, amarela. Matriz dos discocactus. Esses são horse híbrido. Aí é uma parte que tá com plástico 100% transparente. Então, são plantas que tem que resistir muito ao sol. E aí, ó, os melocactus florescem muito. Aí é a reposição de Astrophytum para matriz, né? Porque andei tirando uns para venda, tem que repor. Matriz de cacto cérebro, tá bem lindo também. E aí, a frente já é a nossa semeadura, né? Então, que a gente tem plástico leitoso e ainda pinta o plástico para não ficar muita luminosidade. E aí, uma matriz, então, de Astrophytum supercabuta, essa cabana, essa Star Shape, bem lindonas. Algumas matrizes de Astrophytum astérias. E olha só que lindona essa matriz de Astrophytum zucca. Esse vaso deve ter, em média, 30 centímetros a boca dele. Bem grandona. Esse é o Gymnocalycium ragonese. Bem lindo. Esse é um Astrophytum híbrido. E aqui, então, são as nossas matrizes de Astrophytum. Esse é um Myriostigma Kiko. E aí, mais uma vez aí, olha só que coisa mais linda. Tem um Zucca V-Type também aí. E aqui, então, os Myriostigmas de 5 quinas. Por isso que eu tava falando pra vocês que sempre tem que repor, né? Porque toda live de vendas é matriz. Aí, essas são as Mammillaria carmenae. Eu, particularmente, acho ela lindíssima. Tem várias variedades dela com tons de flor diferentes. Esses aí são os Myriostigma nudum. E esses, os Quadricostatum. Olha só que coisa mais linda esse, com um formato, parece uma flor em cima. Então, essas são algumas das nossas matrizes de Astrophytum. E agora, olha só que legal. Essas são nossas matrizes de corte do rabo de gato. Então, parente do rabo de macaco, esse é o rabo de gato. E aí tem alguns ornatum, também separados para matriz. E agora a gente vai ver aqui os Melocactus azureus. Olha só que coisa mais linda. Cefálio branco e tem também com cefálio vermelho. Olha só que coisa mais linda. Também são bem grandes. Alguns Echinocactus, que são separados para fazer matriz. O Echinocactus gruzoni demora bastante, né, para formar o cefálio. Então, ele é bem lento quando a questão é reprodução. Aí algumas paródias, ó, essa é a paródia Leninghouse, e como vocês podem ver, nada de botões por aqui, hein? Olha só, essa é uma matriz do Steinés pilosus. Esse aqui é o Pherocactus recurvus, da flor roxa. E aí, alguns Echinocactus gruzoni, alguns desses já tem uns 30 centímetros de diâmetro, são bem grandões. E aqui, então, são algumas das variedades que a gente tem em reprodução por corte, né? Essa aí é o Euphorbia trigona. E aí, a gente vai ter a Euphorbia variegata aí, fantasminha, Euphorbia aeruginosa, tá? Bastante tempo que ela tá esgotada no site, ela é bem lenta. E aqui, então, da cristata também. Ah, e essa aqui são as nossas matrizes do Melocactus achacensis. Ele é mexicano. Olha só que coisa mais linda. Esse aqui é o Melocactus longispinus. E esse aqui, ó, com 3 cabeças. Vai ficar bem lindão depois. E esse aqui, ó, essas são as nossas matrizes da Euphorbia lactea cristata. A gente tem bastante venda dela local, então a gente tem bastante matrizes de corte dela. Alguns ferocactos. Esse aqui é o Trichocereus candicans. A flor dele é muito grande. De todos os Trichocereus em geral, né? Eles têm essa característica.
Então, aí mais das eufórbias. E agora a gente vai ver, essa é a paródia clavíceps, lindíssima. Como vocês podem ver, ó, quase nada de flor, e uma e outra dá pra ver um botãozinho. Esse aqui é o Pherocactus glaucensis, ele tem um espinho amarelo e o corpo dele é bem azulzinho. Essa é a paródia varase, cheia de brotinhos. Astrophytum ornatum lá no fundo. Então, bem lindos. Aqui que a gente tem uma e outra florzinha. Esse é o Pherocactus potsi, bem lindão. Há uns ornatums. E aqui, então, vocês viram um pouco das nossas matrizes, né? Então, todo esse nosso espaço aqui é destinado para matrizes, tanto de cactos como suculentas. E também ali a semeadura, como eu comentei, né? E aí, a gente tem também nessa parte o estoque do site, as sacolinhas. Aqui, ó, matriz de corte. Essas são algumas das matrizes de corte para enxertia, né? Que a gente vai enxertando. Essa eufórbia lindíssima. E aqui, olha só, isso é tudo Astrophytum asterias que vai ser liberado para o site, plantado com 5 no potinho 9. E aqui, então, algumas matrizes de broto também, essa aqui de lobívias, bem lindonas. E esse aqui, então, foi o nosso vídeo de hoje, um tour pelo cactário. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, né, para receber aí notificação quando a gente postar algum vídeo novo. Podem deixar dicas de vídeos também nesse vídeo aqui, que eu vou estar gravando aqui para vocês no canal. Acompanhem os lançamentos no site. E obrigada aí a todo mundo que já nos acompanha. E fiquem ligados.